Marcas de um encontro com Jesus. Marcas de um encontro com Jesus. Semana passada o Deus falou que ninguém encontra com Jesus e sai da mesma forma, não é isso, Deus? Ninguém se encontra com Jesus e sai da mesma forma. Impossível. Impossível você ter um contato com Jesus Cristo e não deixar marcas em você. Eu queria meditar com os irmãos nesse tema, e o texto das Escrituras que nós vamos usar como tema, como base, está em Lucas, capítulo 19, o verso de número 10. Lucas 19, verso 10. Quem puder se colocar de pé, para que nós façamos essa leitura em uma só voz. Projetei ali essa versão em a NVI. Lucas 19, o verso 10. Vamos lá? Pois o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Deus, nós estamos diante da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, traga para nós o esclarecimento dela nessa noite. Eu peço, Deus, em especial a iluminação do Teu Espírito Santo nessa noite, para que as palavras da minha boca, Senhor, e o meditar do meu coração, e posteriormente a meditação do coração dos meus irmãos, sejam agradáveis a Ti, Senhor nosso, Redentor nosso, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, essas aí são as palavras do próprio Jesus. Nós estamos, o título ou o tema, por que nós iniciamos esse propósito nosso de 40 dias, é para que nós descobramos, ou nós tenhamos uma vida abundante, a vida que Jesus trouxe para nós. A ideia que nós temos é que tem muitas pessoas hoje que vivem, apesar de ter entregado a vida para Jesus, ainda vivem uma vida que não seja a que Jesus quer para ele. Então, primeira coisa, nós sabemos o que Jesus quer para nós, nós precisamos entender por que Jesus veio. Nós fizemos perguntas na semana passada, hoje de manhã o pastor Mário colocou, por que nós viemos, por que nós estamos aqui, qual o propósito da nossa vida, mas qual é o propósito da vinda do Senhor Jesus? Esse texto, o Senhor Jesus nos explica qual que é o propósito da sua vinda. Jesus está dizendo ali, olha, eu vim, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que está perdido. Ele diz que veio buscar e salvar o que está perdido. Essa afirmação de Jesus, ela vai muito além. Essa afirmação de Jesus, apesar de Jesus ser o caminho, e só nele nós temos o destino, é só em Jesus, só quem está em Jesus que sabe para onde vai. É Ele que diz isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho. Se está fora de Jesus, não existe caminho. Se está fora de Jesus, não existe destino. Jesus é o caminho. Então Ele trouxe para nós, mas muito além de levarmos para uma eternidade com Ele, Jesus, Ele veio também trazer, olha, Ele veio salvar o que estava perdido. Então, muito além de levarmos para o céu, Jesus, Ele quer também nos colocar num caminho para que nós continuemos caminhando. Porque se Jesus tivesse vindo, é claro, me perdoe, simplesmente, sinceramente, eu estou procurando uma palavra aqui para eu colocar, né, porque eu queria dizer, Jesus não veio simplesmente levar para o céu, mas não é simplesmente, isso não é simples. Jesus não veio só levar para o céu, não é só. Nós entendemos, eu queria só que os irmãos entendessem só o que eu estou querendo dizer, que Jesus, Ele não veio para que unicamente fôssemos levados para o céu. Não, Jesus disse, não é só para isso, porque se fosse para isso, Ele tinha pegado eu e você e levado para o céu. A salvação de Jesus não é só levar nós para o céu. Se fosse isso, Ele já teria feito há muito tempo. Amém, irmãos? Está todo mundo salvo aqui? Amém? Se nós somos salvos, irmãos, se Jesus viesse só para levar para o céu, Ele tinha levado todo mundo já. Pelo menos nós que estamos aqui, nós que entendemos que somos salvos. Se a ideia de Jesus fosse só assim, não, tudo bem, vou lá, vou pegar aquele povo e vou salvar, vou levar para o céu. Levou para o céu, nós não tenhamos mais nenhum dia a partir da nossa conversão. Não existiria um motivo pelo qual nós estivéssemos aqui, já que nós já estamos salvos, se é que o motivo real for somente levar para o céu. Então Jesus, Ele também veio para endireitar aquilo que estava perdido. Aí eu te pergunto, quem são então os perdidos? Quem são
os perdidos. Como identificamos uma pessoa perdida? Desde que o pecado entrou no mundo, o mundo se tornou perdido. Desde Adão. Quando o pecado entrou, o mundo se tornou perdido. A ideia de presente, passado e futuro, elas se misturam. Ser ou ter não faz mais diferença. De onde vim, quem sou, para onde vou, pouco importa, desde que meus apetites sejam saciados. Essa é a ideia de mundo perdido. A pessoa perdida é a que não sabe o que fazer, ou que não sabe como ou por que fazer. Vou explicar para ficar mais... A pessoa perdida é a que não sabe o que fazer, ou a que não sabe como ou por que fazer. Vou dar um exemplo bem facinho para nós. Eu costumo dizer isso, né, e eu vou dizer mais uma vez. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Hoje à noite, num culto, num tempinho chuvoso, fresquinho, onde eu poderia estar lá em casa dormindo. Por que eu estou aqui agora? Por que eu coloco meu relógio despertar 8 horas da manhã, ou 7 horas da manhã, para eu assistir um culto de EBD às 19, para eu cultuar ao Senhor às 9 horas da manhã? Por que eu participo de uma célula? Por que eu me envolvo com a palavra de Deus? Por que eu assisto um culto de quinta-feira? Por quê? Isso são coisas de pessoas que estão perdidas, não sabem para onde vai, nem o que fazer, e o que fazem não sabem por que fazem. Eu estava assistindo há um tempo atrás, Mário Sérgio Cortella, ele é um filósofo. Os irmãos, eu acredito que os irmãos devem conhecê-lo. Ele é um filósofo e ele trabalhou já na área da educação no nosso país. E ele conta uma história. É claro que a citação que ele faz é de um livro chamado Alice nos Países das Maravilhas. Tem até um filme desse livro. E Mário Sérgio Cortella, ele conta, diz ele que... Eu estou dizendo que ele conta porque eu não li o livro. Mas dizer que no livro existe esse personagem, a Alice. Inclusive ela fica perdida quando ela sai andando atrás de um coelho, e o coelho cai num buraco na árvore, ela cai fora e cai num mundo todo estranho, num mundo diferente, que é esse, o nosso mundo registrado nesse livro. Mas essa Alice, num dado momento, ela está caminhando e ela fica perdida pelo caminho. E em algumas situações, né, desse livro, algum registro desse livro, aparece um personagem de um gato. Aí um gato, ele aparece no alto da árvore, e a Alice passando, e ele a cumprimenta, dizia que segundo ele, o gato, um animal muito pacato. E a Alice, ele então, né, conversando com a Alice pergunta para ele: olha, para onde vai essa estrada? Para onde vai essa estrada? Aí ele, né, normalmente, como toda pergunta que a gente faz, quando alguém faz uma pergunta desse tipo, mas para onde que você quer ir? Onde você quer ir? Ela: eu não sei, eu estou perdida. A resposta do gato para ela: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ela pergunta para ele: para onde dá o caminho? Ele pergunta aonde ela quer ir. Ela diz: está perdida. Estou perdida. Ele responde para ela assim: então, se quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Lucas, que nós agora iniciamos, né, como um texto base: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aquele que foi apoderado pelo pecado e não sabe de onde veio, nem o que está fazendo aqui, nem para onde vai. Aquele que está perdido, não sabe para onde vai, anda para lá, anda para cá e sai louco. Esse aqui Jesus veio salvar. E eu queria, né, Jesus, ele fazendo essa declaração, ele faz essa declaração após um encontro que ele teve com alguém que estava perdido e foi encontrado. Jesus, quando ele faz essa citação aí, foi logo após ele ter encontro com um rapaz, com um sujeito, com um homem, que estava perdido, que não sabia para onde ir. E ele faz essa declaração: esse cara estava perdido, ele foi encontrado por Jesus, nesse encontro que ele teve com Jesus.
eu queria te convidar a comigo meditar nessa história, que Jesus, né, ou esse encontro desse rapaz que teve com Jesus, e que deixou marcas na vida dele, que Jesus fez essa citação, logo após encontrar com ele. O verso 1 e o 2, desse mesmo capítulo 19, nós lemos o verso 10, o verso 1 e 2, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Zaqueu, ele era um homem rico. Se fôssemos comparar com o que ensina na teologia da prosperidade, ele era um homem bem-aventurado e muito próspero, porque ele era um homem rico. O problema de tudo é que ele era chefe dos publicanos. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus escolhidos por Roma para cobrarem dos seus impostos, ou cobrarem dos próprios judeus, seus compatriotas, os seus impostos. Pelo fato de algum desses publicanos cobrarem taxas abusivas do povo, eles os tinham em baixa estima ou como inimigos mesmo. Publicanos era alguém que cobrava imposto dos judeus. Era aqueles que saqueavam o povo judeu, vamos dizer assim. Mas eles cobravam altos impostos e taxavam de maneira abusiva. E o pior, os cobradores de impostos eram judeus também, escolhidos pelo próprio Roma, pelo próprio Império Romano. Escolhiam judeus entre si para cobrar imposto para devolver para eles. Por isso que eles o tinham em baixa estima, por isso que o povo judeu não gostava deles, por isso que eles os tinham como inimigo, por isso que eles tinham como pecador. Lembra da parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano? Quando o fariseu diz, chegando na oração, o fariseu diz assim: obrigado, Senhor, porque eu faço isso, eu não sou como esse publicano aí. Olhando para o publicano de cima para baixo, como o publicano fosse um pecador, mas um pecador que não pudesse se arrepender, não pudesse se aproximar de Jesus nunca. Um pecador da classe baixa na sociedade, era aquilo que eles olhavam um publicano. Zaqueu não só era publicano, mas era o chefe deles. Contudo, um homem rico, e sua riqueza não tirou dele o desespero de encontrar com Jesus. Olha o verso 3 e o verso 4. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Esses versículos mostram o desespero de alguém, perdido em encontrar o caminho. Esses dois versículos mostram o desespero de um homem que queria encontrar com o caminho, queria encontrar no caminho, queria encontrar Jesus. Alguém que viveu sua vida, apesar de todo o luxo que o dinheiro o concedeu, uma vida vazia e sem sentido, uma vida sem propósito. O dinheiro não deu para ele o significado para a sua vida. Então ele assim criou em si um desespero no seu coração para encontrar com Jesus, tanto que ele sobe numa árvore, né, algumas traduções chamam de uma figueira brava, onde ele não se importava com aquilo que ele queria, com aquilo que ele ia passar, mas sim com aquilo que ele queria, que era encontrar Jesus. E ele então tem esse encontro com Jesus. O verso 5 e 6 diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa. Então ele desceu bem rapidinho, ou rapidamente, e recebeu com alegria, e recebeu Jesus com alegria. Você imagina agora alguém tão desprezível aos olhos da sociedade? Imagina alguém tão desprezível aos olhos da sociedade ter o Filho de Deus na sua casa. Detalhe, vou abrir e fechar um parênteses rapidinho. Você não encontra no Evangelho Jesus se oferecendo aí na casa de ninguém, a não ser na dele. Dá uma procurada lá para você ver, que você não vai encontrar. Ele ia receber Jesus na casa dele, e Jesus se ofereceu para ir na sua casa. O Filho de Deus, a sua vontade a princípio seria somente vê-lo, mas o Senhor se oferece para ir visitá-lo. O Senhor se oferece para ir na casa daquele homem. Zaqueu saiu correndo, ele desce bem depressa,
e com muita alegria para receber Jesus na sua casa. Esse encontro de Jesus com Zaqueu não agradou a todos. Esse encontro de Jesus com Zaqueu não agradou a todos. Por ser um publicano, o povo considerava um pecador, e aos olhos do próprio povo, indigno de receber o Senhor em sua casa. Olha o verso 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. A cegueira do povo não permitia que eles enxergassem além do próprio orgulho e vissem em Zaqueu alguém que carecia da presença de Jesus. A cegueira não permitia que eles enxergassem a carência ou a necessidade de Jesus que Zaqueu tinha dela. Eles não entendiam que Zaqueu estava perdido e precisava do caminho para se encontrar. Essa atitude desse povo demonstrava que mais alguém estava perdido ali naquele lugar além de Zaqueu. Querido, aquele povo, o orgulho daquele povo não conseguiu compreender, não fez com que os olhos deles se fechassem a ponto de não compreender que aquele que vinha para endireitar o caminho daquele que estava torto, daquele que vem ajustar o caminho que está todo atrapalhado, é o Jesus. Era aquele que estava indo à casa de Zaqueu. Só que o coração daquele povo, eu queria, até nesse momento, de novo, abrir e fechar um parênteses, dizer para você, meu querido, que muitas vezes isso bate no meu e no seu coração. Muitas vezes nós olhamos para uma situação e nós vemos ela tão difícil. Por exemplo, vamos ver a nossa política. Vamos olhar a nossa política. Hoje nós temos um candidato, um ex-presidente da República. Vou falar do Lula, porque o Lula é unanimidade, já que o que ele fez, já estava até preso, cumpriu prisão, né? Se esse homem se converter, tem alguém aqui que acredita na conversão do Lula? Falei do Lula, mas temos o atual presidente também, Jair Messias Bolsonaro. Tem alguém que acredita na conversão do Bolsonaro? Queridos, o que precisa para ajustar o caminho de um perdido é Jesus. É Jesus. O problema desse povo aqui, é que eles olhavam para o publicano, pelas coisas em que ele fazia, pela atitude do publicano. O que o publicano fazia? Ele cobra alto imposto de nós. O publicano, além de cobrar os impostos nossos que o próprio Império Romano manda, ele ainda extorque a gente ainda, pegando mais daquilo que ele deveria pegar. Aí ele fala assim, não, o publicano é alguém que mente. O publicano é alguém mau, é alguém ruim, alguém que comete isso, aquilo, faz isso de erro. E tentam ajustar a vida de alguém por aquilo que ele comete. Tentam tratar pelo fruto uma árvore. Queridos, nós tratamos a árvore pelo fruto, não. Nós tratamos pela raiz. Às vezes nós olhamos para algum dos nossos. Eu estou dizendo que eu já ouvi isso há bem pouco tempo, de uma pessoa que chegou para mim e falou assim, olha, meu irmão, eu acredito que dificilmente ele vai converter. Eu falei, por quê, minha irmã? Porque ele bebe demais, e ele gosta muito de beber. Olha até onde a gente chega. Eu falei com ela assim, minha irmã, nós não tratamos a árvore pelo fruto. Eu disse para ela assim, você não tem que atacar a bebida dele, apresenta Jesus para ele. É Jesus que endireita, é Jesus que cura, é Jesus que acerta, é Jesus que ajusta. O problema é que nós queremos fazer com que a pessoa pare de beber, pare de fumar, pare de se drogar, pare de prostituir, pare de fazer isso, pare de cobrar imposto, não é isso. As pessoas vão parar sim, vão parar depois de tiver encontro com Jesus, e essa será uma marca na vida dele. A marca na vida dele, olha, eu abandonei isso, eu comecei a fazer isso, é uma marca do encontro com Jesus. Mas primeiro nós precisamos levar Jesus para essa pessoa e acreditar que muda. Nós não tratamos o sintoma, né, Lívia?
Nós não tratamos sintoma, nós tratamos a doença. E quem cura a doença é Jesus. Nós levamos Jesus às pessoas. E a partir dele existe essa transformação. O que esse povo precisava de enxergar é que Zaqueu precisava de Jesus. Mas eles pensavam ao contrário. O quê? Jesus vai ir atrás de um pecador. O cara faz isso, Jesus ainda vai entrar na casa dele ainda. Por isso, meu querido, porque ele faz isso, que ele precisa de Jesus. É isso que o texto está dizendo para nós. Porque o Lula, vou falar agora do Lula aqui de novo, porque o Lula roubou, porque o Lula, sei lá, o que ele pretende fazer, o que ele faz na vida dele. Por isso é que ele precisa de Jesus. Para trazer a cura. Não só ele, mas todos que estão perdidos nesse mundo. Precisam de Jesus para ajustar. E é só Jesus que ajusta, querido. É só Jesus que ajusta. Somente Jesus é quem ajusta. Apesar da atitude desse povo, apesar da cegueira do povo judeu, de achar que Jesus era só dele, apesar vamos falar da moralidade excessiva, do legalismo excessivo, de achar que Deus é só para mim, eu já tenho a vida boa, então deixa para mim, não vai entrar na casa desse pecador aí não, não vai atrás desse publicano não, larga esse publicano para lá. É igual uma máxima que nós tínhamos, que eu creio que em nome de Jesus isso vai acabar. A gente pensa assim, bandido bom é bandido morto. Nunca foi, meu querido. Nunca foi. Nunca foi, nunca será. Bandido bom é o bandido convertido. Não é bandido morto, não. Se nós pensarmos assim, nós vamos esperar a conversão de ninguém. Não vamos pregar para ninguém, não vamos levar Jesus para ninguém, não vamos fazer igual esse povo aí. Vou olhar para o publicano e falar assim, se publicano é bom, é morto. Não é não. Publicano é bom, é publicano convertido. É publicano que toma encontro com Jesus, toma impacto com Jesus e muda a sua rotina de vida, muda a sua vida. Irmão, conversão. Você está andando e alguma coisa faça com que você mude de caminho. Isso é conversão, mudança de caminho, mudança de atitude, mudança de hábito, mudança de mente. O que esse homem precisava do encontro com Jesus para que ele fosse convertido, ele mudasse o caminho dele, ele ajustasse a sua vida. Era isso que precisava para Zaqueu. Mas o povo não acreditava nisso não. Por isso eu disse que aquela atitude demonstrava que mais alguém estava perdido além de Zaqueu. Não é só ele não que estava perdido não. Muito mais pessoas, aquele povo que julgava estava perdido igual a ele. Ou pior do que ele. Olha, mas Zaqueu levantou-se. No verso 8, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. Lembra qual que era a profissão dele? Olha onde que ele foi mexer. Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Esse encontro com Jesus deixou marcas profundas no caráter de Zaqueu. Essa visita de Jesus a Zaqueu nos mostra que ninguém se encontra com ele e permanece do mesmo jeito. As pessoas que conheciam Zaqueu sabiam que alguma coisa muito extraordinária tinha acontecido com ele naquele dia. O homem que Jesus visitou não era mais o mesmo. Não era mais o mesmo. Querido, não existe uma pessoa que encontra com Jesus e continua do mesmo jeito. Nós sempre temos um antes e um depois de Jesus, sempre temos. Todos que encontram com Jesus têm um antes e depois. Todo encontro com Jesus deixa marcas. Todo encontro com Jesus deixa marcas. O encontro com Jesus, uma das marcas desse encontro de Zaqueu com Jesus foi que o tornou generoso. Olha o que o texto diz: estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Até aquele momento esse homem só pensava em ajuntar e fazia de tudo para que sua riqueza aumentasse. Seu coração estava nos seus bens e seus olhos voltados para o seu umbigo. Até aquele momento ele só pensava em ajuntar, só para ele. A partir do encontro com Jesus, aquele homem que só pensava nele, só pensava em guardar, ele se torna generoso. Olha, eu vou dar metade dos meus bens.
para os pobres, eu sou muito rico. O texto já diz que ele é muito rico, eu vou dar metade para os pobres. E ele ficou generoso. E eu queria dizer para os irmãos que Jesus nunca condenou a riqueza de ninguém. Ninguém. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, você vai ver que Jó era um homem rico, inclusive o mais rico da sua geração. E nem assim ele era uma pessoa ruim, muito pelo contrário, ele é alguém que temia o Senhor. O que Jesus condena é o amor à riqueza. O que Jesus condena é a ambição excessiva de querer só juntar, querer cada vez mais e não ter limite para a sua riqueza. Isso Jesus condena, isso caminha completamente o contrário da nossa fé cristã. Isso é o oposto da nossa fé cristã. O que Jesus ensinou para Zaqueu nesse dia, que o fez generoso, foi dizer para esse Zaqueu: você não vive só para você. Essa primeira marca que Jesus deixou em Zaqueu foi isso, fez ele generoso. Olha, Zaqueu, você não tem que buscar só para você, não. Não é pecado, Zaqueu, você juntar dinheiro não é pecado. É pecado você fazer dele o seu Deus. Pecado você deixar o povo sofrer lá. Pecado você deixar as pessoas morrerem do seu lado, sem ter coragem de fazer nada. Isso é pecado, Zaqueu. Pecado é você olhar para o seu próprio umbigo, quando o mundo está morrendo ao seu redor. Esse encontro de Zaqueu fez dele um homem generoso. O encontro com Jesus, de Jesus com Zaqueu, fez de Zaqueu um homem humilde. O pastor falou de humildade na mensagem de 18 horas. E mais uma vez, essa palavra humildade entra na ministração do domingo. O encontro com Jesus tornou Zaqueu humilde. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Se de alguém extorquir, devolverei 4 vezes mais. Primeiro ele reconhece a possível extorsão. Primeiro ele reconhece a possível extorsão. Olha, se de alguém eu extorquir, a sua riqueza pode ter vindo de modo ilícito, sim. Então ele demonstra um arrependimento que naturalmente o leva a uma ação de restituir os que foram prejudicados pelos seus erros. Primeiro ele reconhece a possível extorsão. Olha, se de alguém eu extorquir, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver. Ele reconheceu, ele se arrependeu. Reconheceu, arrependeu e tomou a decisão, a atitude de devolver para as pessoas. Queridos, eu citei aqui alguns governantes, alguns líderes, né, da nossa política. Eu creio que se algum desses homens que realmente roubaram, que extorquiram dos cofres públicos, uma conversão genuína, primeira coisa que bate no coração dele é devolver. Primeira coisa é devolver. Muitas vezes as pessoas convertem, né? A pessoa tem um encontro com Jesus, ele converte, ele prejudicou um monte de gente, então a minha vida vai começar daqui para lá. Pois é, querido, sua vida começa daqui para lá, mas e esse pessoal que você prejudicou daqui para cá, como é que fica? E esse povo que você judiou dele daqui para lá? E essas ofensas que você fez nesse povo daqui para trás? Eu estou recordando agora da conversão do meu irmão. Meu irmão foi o primeiro a converter lá em casa. Nós somos uma família hoje 11 filhos, né? Éramos 12 filhos, mas eu tenho um irmão que ele foi o primeiro a converter lá em casa. E essa imagem, essa cena não sai da minha cabeça nunca. Meu irmão ele é muito rebelde. Inclusive quando a minha mãe, se estiver vendo aí, Deus te abençoe, Deus te abençoe. A minha mãe, quando ela ganhou meu irmão mais novo, esse meu irmão revoltou de uma certa forma e sumiu no mundo. Sumiu. E ele não se envolveu com drogas e nem com bebida, mas ele fez tudo o que não devia fazer, que é desonrar os seus pais, que era, né, sumir no mundo, não dar notícia para ninguém, não se preocupava com ninguém, só com ele mesmo, sumiu. Mas a marca que não me faz esquecer, a marca de Jesus na vida do meu irmão, a marca que Jesus deixou do encontro verdadeiro com meu irmão, se estiver vendo, Deus te abençoe, foi a marca do arrependimento dele, foi o ajuste, foi o pedido de perdão às pessoas que ele prejudicou. Meu irmão fez uma reunião lá em casa um dia, eu era muito novo,
Eu lembro que meu irmão tem muito tempo de convertido, eu era muito novo. Eu lembro que ele juntou todo mundo e falou: ô mãe, eu queria uma reunião com a família. E juntou. Uma reunião com a minha família é quase uma festa. A quantidade de gente. Então reuniram todo mundo. Eu lembro de sentar no braço do sofá e ele sentado. E ele começou a falar: olha, eu errei. Eu caminhei errante muito tempo na minha vida. Eu fiz isso. E eu aceitei Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus. Então hoje, eu queria, mãe, eu queria, pai, eu queria o perdão de vocês por aquilo que eu fiz. Eu queria o perdão de vocês pelo erro que eu cometi contra vocês. E aquilo foi uma tarde fantástica, onde houve um chororô danado. Minha mãe chorou demais. Minha mãe falou: meu filho, eu também te peço perdão pelas vezes em que eu falei com você, e todo mundo abraçou, e uma choradeira danada, e foi muito gostoso aquele dia. Isso não foge da minha memória. Porque, queridos, o que aconteceu com Zaqueu? A marca de Zaqueu foi a humildade de Zaqueu. Ele voltar atrás e falar assim: olha, eu errei, eu prejudiquei muita gente, eu deixei, no nosso caso, eu deixei a minha mãe sem dormir, eu deixei meu pai sem dormir, eu trouxe uma preocupação para dentro da minha casa. Mas a humildade de Zaqueu fez com que ele voltasse atrás e ele devolvesse 4 vezes mais. É a promessa dele, que ele fez para Jesus. Queridos, a marca de Jesus, a marca que Jesus deixou em Zaqueu foi de humildade, para que ele ajustasse novamente a sua vida. Isso é uma conversão genuína que Jesus sela com uma declaração poderosíssima. Olha a declaração de Jesus. Olha a declaração de Jesus no verso 9. A partir dessa vida de Zaqueu, a partir desse encontro com Zaqueu, Jesus diz para ele assim: hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Todo encontro com Jesus deixa marcas. É impossível encontrarmos com ele e permanecermos da mesma forma. Essa declaração de Jesus perante Zaqueu, dizendo para ele que houve salvação na casa dele, não foi porque Zaqueu levantou, saiu pulando, rodopiando, não foi. Não foi porque Zaqueu saiu orando, falando em línguas, não foi por isso. Foi porque Jesus transformou, moldou o caráter de Zaqueu. Moldou o caráter de Zaqueu. A salvação chegou aqui hoje porque esse homem, hoje ele se tornou generoso. A salvação chegou nessa casa porque hoje esse homem agora não pensou nele não, ele pensa nos outros também. O cristianismo alcançou o coração, Jesus alcançou o coração desse homem. E agora ele não olha só para si, ele olha para cima e para frente, para as pessoas ao seu redor. O cristianismo chegou àquele homem. Jesus diz assim: olha, a salvação chegou aqui, porque esse homem que era arrogante, hoje ele é humilde. Esse homem que achava que ele era melhor do que os outros, hoje ele não acha isso mais. Hoje esse homem é humilde. Hoje ele reconhece as pessoas por igual. Hoje ele enxerga as pessoas por irmão. E sabe que as suas necessidades são a necessidade dos outros também. Por isso hoje chegou salvação aqui. Por isso hoje chegou salvação nessa casa. E eu gostaria, querido, de te encorajar a buscar em você também essas marcas visíveis na vida de Zaqueu. As marcas que Jesus deixou em Zaqueu, em seu encontro. Eu queria te encorajar, querida, a buscar também essas marcas. Não a marca daquele povo, não. Que também o encontro de Zaqueu com Jesus deixou marca, né? O povo lá ficou com a marca negativa de que só queria Jesus para eles. Não é essa marca, mas a marca de Zaqueu, a marca do encontro com Zaqueu, marca do encontro de Jesus com Zaqueu. A primeira marca é a alegria. Zaqueu ficou muito alegre em receber Jesus na sua casa. Querido, não tem alegria maior nesse mundo do que você ter sua vida entregue nas mãos de Jesus Cristo. Não existe alegria maior. Eu estava conversando com os jovens ontem, e o Josué falou comigo assim, dizer que tinha
um rapaz falando com ele de alegria, ele falou assim: rapaz, coloca no seu casamento, coloca vinho. O vinho vai trazer alegria para vocês lá. Você vai beber um pouquinho, o pessoal fica todo mundo alegre. Pelo menos vinho. A palavra dele, porque o cara falou assim: meu filho, eu não preciso de vinho para me alegrar. Eu não preciso de bebida alcoólica para me alegrar. As palavras dele, porque o cara foi: olha, a minha alegria é uma pessoa. Querido, a nossa alegria, assim como Josué afirmou aquele cara, a nossa alegria é uma pessoa. Nossa alegria é Jesus Cristo. Você não precisa de circunstância para se alegrar, não, querido. Você não precisa de alegria, de circunstâncias para se alegrar, não. Você não precisa de nada para te fazer alegre. Você não precisa de um palhaço ficar pulando de lá para cá para te alegrar. Você não precisa de beber para te dar alegria. Não precisa disso, não. Você não precisa de ir no circo para fazer. Você não precisa disso, não. Nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é Jesus Cristo. E essa marca, Jesus Cristo deixou em Zaqueu. E Ele deixa em todos com quem Ele tem um encontro com Ele. Então, no seu encontro, busque isso em Jesus. Fala: Senhor, se a circunstância tiver diminuído a minha alegria, se a circunstância estiver tentando abafar a minha alegria, Senhor, devolve isso para mim. Devolve, Senhor. Faz igual o salmista Davi. Devolve a alegria da sua salvação. Está lá no Salmo 51. Querido, a alegria é uma marca de Jesus na vida do crente. Eu queria te encorajar também a buscar essa segunda, que é a generosidade. Essa marca foi deixada em Zaqueu, a generosidade. É claro, né, talvez eu não estou falando com alguém aqui dessa condição de Zaqueu, em que Zaqueu se encontrava. Mas tem muitas vezes, querido, que nós nós até temos para compartilhar, nós até temos para repartir, mas nós preferimos um Deus te abençoe e vai embora do que... É o que Tiago ele vai falar sobre a fé viva e a fé morta, onde a fé viva ela mostra que ela é viva pelas suas obras, pelas suas atitudes. Seja generoso, compartilhe com as pessoas o que você tem, compartilhe o que Jesus tem te dado. É claro que no caso de Zaqueu aqui está falando de bens materiais. Aqui Zaqueu era um homem muito rico, e ele começa: não, eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar para os outros. Mas você pode ser generoso em dar para as pessoas o seu tempo, que talvez seja mais valioso do que o dinheiro em que você possa dar. Seja generoso, compartilhe com as pessoas o que você tem de melhor. Compartilhe com as pessoas. Olhe para as pessoas como igual, não como inferior e nem superior. Olhe como igual. Leve Jesus às pessoas. O próprio Josué, eu estava conversando com ele, ele falou comigo assim: falou: hoje eu sei por que eu fui parar naquele mototáxi. Sabe, ali os caras não falam de Jesus, e ali eu estou falando de Jesus, eu estou pregando, eu falei: amém, querido, é isso mesmo. Tanto naquele lugar, quanto na sua escola, quanto na sua casa, quando você estiver, seja generoso em compartilhar esse Jesus. Seja generoso em compartilhar Jesus e o que Ele tem te dado. Seja generoso. Que seja, em algum momento, que seja o dinheiro, mas que seja a sua atenção, que seja o seu ouvido, que seja o seu tempo, mas seja generoso. Humildade é a terceira marca que eu queria te encorajar a buscar no seu encontro com Jesus. Buscar essa marca de Zaqueu. Meu irmão, nós, de maneira nenhuma, nós passamos por esse mundo sem ofender ninguém. Do mesmo jeito que nós somos ofendidos, nós ofendemos alguém. E algumas vezes nós até sabemos quem nós ofendemos. Às vezes as pessoas trazem à tona, mas muitas vezes não. Às vezes a pessoa deixa para lá. Mas nós ofendemos. Nós prejudicamos pessoas. Possivelmente tem alguém nesse momento com raiva de você. Do mesmo jeito que possivelmente nesse momento você está com raiva de alguém. Então seja humilde. Reconheça que possivelmente você possa ter defraudado alguém. Não defraudado ou roubado como foi Zaqueu,
mas roubado algo de valioso de alguém. Talvez você ofendeu alguém, prejudicou alguém de alguma forma, sem ser financeiramente. Busque no seu coração, seja humilde, reconheça quando você estiver errado. Nós não acertamos sempre, nós erramos também. Seja humilde, volte, ajusta, peça perdão, perdoe. Inclusive a Bíblia ela até não nos manda pedir perdão, ela manda perdoar. Pedir perdão ao Senhor, mas uns aos outros perdoar. Chega para ser mais forte nisso. Perdoe, seja humilde, reconheça as pessoas como alguém igual a você. Eu queria concluir com esse texto que nós iniciamos. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O perdido que o Senhor Jesus veio buscar sou eu e você. Jesus é o caminho e veio nos dar um destino. O Senhor nos garantiu uma eternidade ao seu lado. Mas enquanto esse dia não chega, o desejo do Senhor é que vivamos o reino dele aqui, manifestando a alegria em estar com ele, a generosidade em sermos iguais e a humildade em reconhecer quem somos, pois esses frutos são do coração de um salvo, alguém que se encontrou com Jesus. Essas marcas são marcas de alguém que se encontrou com Jesus. Se você quer desenvolver mais marcas de alguém que encontrou com Jesus, Gálatas 5, a partir do verso 22, você vai ver os frutos do Espírito Santo. Mas hoje nós falamos dessas 3 marcas: a alegria, a generosidade e a humildade. Essas são marcas de alguém que se encontrou com Jesus. Eu queria te encorajar, querido, se em algum momento na sua vida alguma dessas 3 marcas ela tem sido apagada, clame ao Senhor, volte aos pés da cruz, tenha um encontro de novo com Jesus e mantenha esses encontros diariamente, que o Senhor vai desenvolver em você as marcas dele. Eu queria orar com você nesse momento, e que você baixasse a sua cabeça. Nós vamos falar com o Senhor. Às vezes nós pegamos as Escrituras e nós lemos um texto como Paulo dizendo: melhor dar do que receber, ou bem-aventurado os que dão, melhor dar do que receber. E às vezes a gente pega esse texto e na vontade de ganhar a gente acaba dando. A gente deforma um pouco o que os princípios do Senhor quer plantar no nosso coração. Às vezes uma marca que Jesus ele realmente deixou no nosso coração, mas a gente acaba distorcendo ela. A gente acaba prejudicando, a gente acaba caminhando por caminhos que se perdendo no meio do caminho, apesar de termos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Então eu queria, querido, que essa noite você pensasse nessas marcas que Jesus tem deixado no seu coração. Essas marcas que Jesus deixou em você quando trombou com você e fez com que você mudasse de direção, fez com que você fosse, a partir de então, uma pessoa convertida. Você pensasse nessas marcas e a entregasse de novo ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele renove isso no seu coração, e que se em algum momento você se perdeu, que Ele de novo tome isso na sua vida e coloque de novo você nesse caminho. Deus, nós somos bombardeados a cada dia, e a nossa fé ela é saqueada vez por outra.
Pai, o nosso encontro com o Senhor, Deus, Ele com certeza deixou marcas na nossa vida. Nós não somos mais aqueles que nós éramos antes de conhecer o Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por isso. Mas, Pai, as exigências do mundo, Pai, as exigências de um sistema corrompido, tem muitas vezes abafado isso em nós. E talvez, Deus, uma necessidade de agradar pessoas tem feito com que nós escondamos ou guardamos essas marcas que o Senhor tem deixado em nós. Então, Pai, em nome de Jesus, reaviva o nosso coração mais uma vez essa noite. Permita que nós olhemos só para o Senhor e que a dificuldade, a circunstância que nós viemos a passar, ou estamos passando ou viemos a passar, ela não possa nos distanciar do propósito do Senhor para a nossa vida, Senhor. Que todos os momentos da nossa vida, Ele nos leve sempre ao Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Deus, que nós possamos entregar de fato a nossa vida ao Senhor. Que a alegria seja uma marca em nossa vida. A alegria de ter o Senhor conosco todos os dias. A alegria de uma eternidade contigo. A alegria de uma vida abundante com o Senhor. Deus, que a generosidade faça parte da nossa vida, Senhor. Que nós possamos, Deus, pensar em mais alguém além de nós. Senhor, que sejamos de fato humildes, reconhecendo a grandeza do Senhor e a igualdade entre nós. Pai, em nome de Jesus, manifesta o amor, a graça, o cuidado do Senhor, mas nos dê, Pai, força para a nossa tomada de atitude, Senhor. Deus, muitas coisas nós sabemos o que temos que fazer. Muitas coisas, Senhor, o Senhor já revelou para nós, nós sabemos o que temos que fazer, mas nós não temos força ou coragem para fazer. Então, Pai, nos encoraje, nos dê força para fazer o que é certo, nos dê força, Senhor, para manifestar essas marcas do Senhor na nossa vida. Nos dê coragem, Senhor, coragem para sermos luz, coragem para sermos instrumentos do Senhor, coragem, Senhor, nos dê coragem, em nome de Jesus. Toma a Igreja Batista em suas mãos, agora representada pelos membros que aqui estão. Toma cada família muito bem representada aqui essa noite. Deus, toma o Bom Jardim nas tuas mãos, onde é o local onde essa igreja atua. Deus, toma Ipatinga, Minas Gerais, Brasil, toma os confins da terra, Senhor, e faça, Deus, com que essa igreja, ela seja uma igreja ativa, e que mais e mais pessoas, Deus, receba do Senhor, através das marcas do Senhor deixadas nesse povo aqui, nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do pastor Mário, a liderança que o Senhor levantou para esse lugar, para esse tempo. Agradecemos pela sua família, pelo seu lar. Agradecemos, Deus, que o Senhor tem despertado no coração do teu servo, Deus, levar a sua igreja a um novo tempo. É o Senhor quem tem feito isso, nós temos absoluta certeza disso. Pai, muito obrigado, muito obrigado. Eu peço ao Senhor, continue a conduzindo a Igreja Batista em Bom Jardim, hoje confiada às mãos do teu servo, Pai, para que ele venha, a Deus, pastorear esse rebanho. Continue conduzindo o teu filho, continue conduzindo o teu servo, dando ele a orientação do Senhor, e continue, Senhor, continue a fazer com que nós experimentemos ainda mais do Senhor, para que nós, assim como esse testemunho lindo e maravilhoso que nós tivemos aqui essa noite, através da Gilmara, do Emerson, da vida do Theo, que mais e mais testemunhos, Senhor, nós venhamos a ouvir, a perceber, a ter com o Senhor nesse tempo, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus te abençoe. Tenha uma semana de paz, uma semana de bênção. Deus continue conduzindo o seu coração debaixo da sua orientação. Eu gostaria só de lembrar os irmãos que todos os dias, de segunda a sexta, meio-dia, nós temos uma pequena devocional lá no Instagram, vocês têm que falar @cena.aloísio, é o meu Instagram.
A Lívia também faz, Mulher ao Máximo, às 21 horas, toda segunda. Compartilhe com mais pessoas. Tem sido um momento agradabilíssimo, tem sido um momento muito abençoador, tem sido um momento onde nós temos recebido o retorno das pessoas, falando, bacana demais, muito bom, eu tenho sido abençoado, eu posso testemunhar, como eu também tenho sido muito abençoado nesse tempo. Compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam participar também desse momento. Segunda a sexta, meio-dia, e às segundas-feiras, às 21 horas. Você é o nosso convidado a participar conosco. Deus te abençoe, tenha uma boa semana. Em nome de Jesus.